O sol escaldante de São Paulo filtrava-se pelas folhas das árvores, projetando sombras dançantes sobre o pavimento do café. Lucas sentou-se em uma mesa de canto, sua xícara de café esfriando lentamente diante dele. O aroma forte e amargo misturava-se ao cheiro doce de bolos recém-assados, mas ele mal notava. Seus olhos fixavam-se na porta. Cada pequeno movimento da maçaneta fazia seu coração disparar. A música suave tocava ao fundo, mas soava como um eco distante, abafado pela expectativa. Ele verificou o celular pela terceira vez, a tela brilhando com a mesma mensagem sem resposta. Um lembrete cruel de que sua namorada não havia aparecido. O tempo parecia esticar-se, cada segundo arrastando-se como se estivesse preso em um labirinto de incertezas. Ele encarou os passantes do lado de fora, cada rosto uma possibilidade, mas o olhar de cada um passava por ele como se fosse invisível. Era uma cena rotineira, pessoas se apressando em direções opostas, mas para Lucas tudo parecia fora de lugar. O café, que deveria ser um cenário de encontros e risos, tornara-se uma prisão de solidão. A porta se abriu com um rangido e uma garotinha entrou, seus olhos grandes e brilhantes, a expressão de quem carrega um fardo muito maior do que seu pequeno corpo deveria suportar. O vestido rosa desbotado balançava enquanto ela caminhava hesitante, como se a força da realidade estivesse puxando-a para baixo. Lucas notou o jeito como ela mantinha os braços colados ao corpo, a postura tensa, denunciando sua preocupação. Ele se viu pensando em Sofia, a namorada que esperava, e em como a inocência da garotinha parecia contrastar com o peso do mistério que o cercava. Antes que pudesse pensar mais, a garotinha aproximou-se dele e puxou a sua camisa, um gesto pequeno, mas carregado de urgência. Seus olhos estavam cheios de esperança e medo ao mesmo tempo. "Eles trancaram minha mãe no carro." A voz dela, um sussurro apressado, trazia um peso que Lucas não conseguia ignorar. Ele engoliu em seco, o mundo ao seu redor se desvanecendo enquanto ele tentava entender o que a garotinha estava dizendo. "Calma, querida, onde está sua mãe?" Lucas perguntou, inclinando-se para a frente, tentando capturar a atenção dela, mesmo que seu coração tivesse começado a acelerar. A garotinha, com seu olhar intenso, apontou para a rua. "Ela estava aqui, mas agora não está mais." A frustração em sua voz crescia, e Lucas sentiu uma pontada de identificação com a garotinha. Ele também estava à espera de alguém que havia sumido. Os lábios da menina tremiam, e Lucas se lembrou de quando Sofia falava sobre o medo de não encontrar alguém que ama. O que poderia ter acontecido com a mãe dela? O que a tecnologia que deveria conectar as pessoas poderia ter feito? Uma sombra de desespero dançou na mente de Lucas, mas ele a afastou. Não era hora de pensar nisso. Era hora de agir. "Vamos procurá-la juntos", ele disse, decidindo que, mesmo em sua ansiedade, era melhor fazer algo do que ficar paralisado. Ele se levantou, as pernas um pouco trêmulas, mas a determinação em seu olhar era clara. A garotinha assentiu, sua pequena mão se entrelaçando na de Lucas. Juntos, eles saíram do café, e Lucas sentiu o ar quente batendo contra seu rosto, trazendo com ele a urgência da situação. Eles atravessaram a calçada e chegaram a um estacionamento, onde carros brilhantes estavam alinhados, mas a atmosfera era pesada. Lucas olhou ao redor, a mente agitada tentando encontrar um padrão, um sinal. "Onde você viu sua mãe pela última vez?" Ele perguntou, tentando manter a calma na voz, mesmo que as perguntas estivessem fervilhando em sua mente. "Ali." A garotinha apontou para um carro estacionado, um sedã preto que parecia deslocado entre os outros veículos. A tensão cresceu à medida que se aproximavam do carro. Lucas sentiu os músculos se contraírem enquanto ele olhava para a garotinha, seu rosto refletindo uma mistura de esperança e medo. Ele se lembrou do celular de Sofia, das mensagens estranhas que havia encontrado, da sensação de que algo estava profundamente errado. Havia uma conexão entre os dois, uma linha tênue que começava a se entrelaçar. "Fique aqui atrás de mim", Lucas instruiu. Posicionando-se entre a garotinha e o carro, ele se aproximou lentamente, a mão tremendo ao tocar a maçaneta. O metal estava frio sob seus dedos, e ele hesitou por um momento, o coração batendo pesadamente no peito. Antes que pudesse abrir a porta, uma voz ecoou atrás dele. "Você não deveria estar aqui."
Lucas virou-se rapidamente, reconhecendo a figura que se aproximava. Carlos, o ex-namorado de Sofia, com um sorriso torto e olhos frios. A tensão entre eles era palpável. O que ele estava fazendo ali? A mente de Lucas se agitou. Eu estou ajudando essa garota a encontrar a mãe dela, Lucas respondeu. O tom de sua voz subia, a adrenalina pulsando. Carlos riu, a risada abafada, mas com um quê de desdém. Você realmente acha que pode resolver algo? Mães e namoradas, elas sempre desaparecem. A provocação era clara, e Lucas sentiu o ódio se enraizar. Ele não tinha tempo para jogos. A mãe dela pode estar em perigo. A garotinha mexeu-se atrás de Lucas, o medo refletido em seu olhar. Carlos percebeu, e algo em seu semblante mudou. Ele se aproximou, a mão estendida, como se tivesse a intenção de acalmar. Venha aqui, pequena. Não precisa se preocupar, disse ele. Mas a maneira como falava fazia com que Lucas quisesse empurrá-lo para longe. Não havia conexão verdadeira em suas palavras. Lucas sabia que havia algo sombrio na presença de Carlos. As palavras dele soavam como veneno, e a imagem de Sofia na mente de Lucas se misturava à figura da garotinha, ambas em perigo. O que Carlos estava realmente escondendo? Em meio à confusão, Lucas encarou o ex-namorado da namorada, determinado a descobrir a verdade. A garotinha puxou levemente a camisa de Lucas, seu olhar implorando por segurança. Você vai encontrar minha mãe? Ela perguntou, e a fragilidade da pergunta cortou como uma faca. Lucas respirou fundo, segurando a mão da garotinha com mais firmeza. Sim, nós vamos. A promessa escapou de seus lábios, e enquanto o calor da rua envolvia-os, ele sentiu que a conexão com aquela garotinha se tornava cada vez mais importante. Naquele momento ele se tornava não apenas um protetor, mas uma âncora em meio à tempestade que se aproximava. Lucas ouviu a voz da garotinha mais uma vez, e a pressão em seu peito se intensificou. Ele precisava agir, mas a imagem de Sofia sumida o deixava em um estado de paralisia. A garotinha, com os olhos arregalados, parecia cada vez mais desesperada. Eles levaram minha mãe, e ela está trancada no carro. O desespero dela era um eco de sua própria ansiedade. Ele olhou ao redor, buscando algo além da movimentação frenética das pessoas na rua. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, um contraste inquietante com a escuridão que crescia dentro dele. Onde você a viu pela última vez? Lucas perguntou a voz firme, mas seu estômago revirava. A garotinha apontou para uma direção, seus dedos pequenos tremendo levemente. Ali, no estacionamento, tinha homens muito estranhos. Ela mordeu o lábio inferior, e Lucas não pôde deixar de notar como a inocência dela lutava contra o medo. Ele se abaixou para ficar ao nível dela, e a proximidade deixou claro que ele era uma âncora frágil em meio à tempestade. Fique perto de mim, eu vou te ajudar a encontrá-la. Carlos, que até então observava a interação com um sorriso que não chegava aos olhos, franziu a testa. Por que você está se envolvendo nisso? É só uma criança. O tom dele era desdenhoso, como se a preocupação genuína de Lucas fosse uma fraqueza. Lucas não respondeu, apenas girou os olhos para a garotinha. Vamos logo, não temos tempo a perder. Ele começou a andar em direção ao estacionamento, e a criança o seguiu, seus passos curtos e apressados. A rua pulsava com vozes e risos, mas tudo o que Lucas conseguia ouvir era o eco do coração da garotinha. Eu não quero que ela fique sozinha. Elas vão fazer algo com ela, a menininha murmurou. E Lucas se sentiu um pouco mais perdido. O que ele poderia fazer para ajudar? Ele não tinha ideia do que realmente acontecera com Sofia, mas algo dentro dele sabia que a situação da garotinha poderia estar interligada ao seu próprio pesadelo. Ao chegarem ao estacionamento, a visão de carros estacionados sob a luz do pôr do sol pareciam ameaçadores. Ele se dirigiu à área onde a garotinha havia apontado, os joelhos dele se dobrando levemente conforme ele se aproximava de um carro escuro. A menina hesitou, segurando a barra da camisa de Lucas com força. É aquele ali, ela disse, seus olhos se arregalando. Lucas parou, o olhar fixo no veículo que ela indicava. Ele piscou algumas vezes, tentando absorver a informação. O carro estava um pouco afastado,
e o pânico começava a crescer. Se a mãe da garotinha estava trancada lá dentro, o que eles deveriam fazer? Ele desejou que Sofia estivesse ali, ajudando a tomar decisões. O celular dela ainda apitava em seu bolso, mas ele não podia se dar ao luxo de desviar a atenção. "Certo, fique atrás de mim." Lucas sussurrou, a mão instintivamente segurando a dela. Carlos se aproximou. Sua presença era uma sombra pesada. "Você não vai conseguir resolver isso. Melhor chamar a polícia e deixar as coisas nas mãos deles", ele disse. Mas Lucas não podia se dar ao luxo de esperar. "E se ela estiver em perigo agora? Precisamos agir." A urgência em sua voz fez Carlos balançar a cabeça, um sorriso irônico nos lábios. "E você acha que é um herói ou algo assim?" A garotinha apertou a mão de Lucas com mais força. Ele virou-se para ela, e a expressão dela era de admiração e confiança. "Vamos lá," ele disse, a determinação crescendo. Com um movimento rápido, ele se aproximou do carro, observando no interior através das janelas. Ninguém estava lá, mas o silêncio era ensurdecedor. Ele se afastou e olhou ao redor, procurando qualquer sinal de perigo. "Tem algo errado aqui," ele murmurou. A garotinha agora estava ofegante, seu olhar fixo no carro. "Por favor, ajude minha mãe," ela implorou. E a sinceridade dela atravessou a armadura emocional que Lucas tentava manter. O que ele deveria fazer? Sofia havia sumido, e agora ele se via preso em um novo mistério. A situação da garotinha parecia tão desesperadora quanto a sua própria. "Vamos chamar a polícia," disse Carlos, dando um passo à frente. "Isso não é coisa para amadores." A provocação estava clara, mas Lucas não tinha tempo para brigas. Ele balançou a cabeça. A raiva ferveu em suas veias. "Não, eu não vou deixar isso em suas mãos." Com a garotinha ao seu lado, ele se virou e foi em direção ao carro, determinado a descobrir a verdade. Enquanto Lucas se movia, um arrepio percorreu sua coluna. Ele sentia que havia algo mais naquela situação, uma conexão que não conseguia explicar. O celular de Sofia apitou novamente, mas ele ignorou. O medo da garotinha o envolveu como uma neblina, e a urgência cresceu dentro dele. Dentro do carro, a luz do sol refletia em uma pequena bolsa que estava parcialmente visível no banco de trás. Ele se lembrou das mensagens estranhas que havia lido no celular de Sofia, aquelas que falavam de encontros que pareciam suspeitos. "Sofia, onde você está?" A pergunta ecoava na mente dele. Ele estava em um labirinto de incertezas, com cada passo levando a mais perguntas, mas ao mesmo tempo sua determinação aumentava. Ele precisava resgatar a garotinha e descobrir o que realmente havia acontecido com a sua namorada. Lucas se aproximou do carro, o couro quente do volante refletindo a luz do sol, criando um halo em torno do que antes parecia uma simples cápsula de metal. Ele girou a maçaneta, mas a porta não cedeu. O carro estava trancado. A garotinha ao seu lado mordeu o lábio inferior, as mãos pequenas torcendo a camiseta. E ele notou o jeito como seus olhos buscavam algo além do que estava ali. "Eu prometi que te ajudaria", murmurou Lucas, sem saber se a menina o escutava. Os sons da cidade, buzinas e risadas distantes, tornaram-se um pano de fundo distante, como se o mundo ao redor tivesse diminuído. Ele se abaixou, suas mãos se movendo nervosamente ao redor da porta do carro. Um cheiro adocicado de bala de goma pairava no ar, quase como uma lembrança da infância da própria garotinha. Ele poderia sentir o desejo dela de se sentir segura, de saber que sua mãe estava bem. A lembrança de Sofia passou como um flash. Risos compartilhados com um sorvete no parque. O brilho de seus olhos quando ela falava sobre suas esperanças e sonhos. Uma nostalgia aguda como uma facada fez Lucas hesitar. A sensação de perda o acompanhava. A ideia de que ela poderia estar em perigo fazendo um eco ressoar em sua mente. Ela não sumiu. "Eu vou encontrá-la", decidiu, olhando para a garotinha com um semblante determinado. Com um impulso, ele se afastou do carro e começou a procurar por qualquer sinal da mãe da menina. O calor da tarde não ajudava. Os raios de sol cravavam-se em sua pele, quase como se a cidade estivesse o testando. A garotinha permaneceu ao lado dele, seu olhar sem esperança se transformando em um fio de expectativa. Ela levantou a mão, apontando para um grupo de pessoas que se agrupavam em volta de um quiosque de sorvetes. "Ela pode estar ali."
Vamos conferir, disse Lucas, a voz abafada pelo som da multidão. Ele guiou a garotinha em direção ao quiosque, os pés pisando na calçada quente e irregular. No entanto, o que encontraram foram apenas famílias rindo e crianças se deliciando com sorvetes. Uma mulher com um vestido florido riu ao ver as crianças, e Lucas teve um momento de clareza. As mães estavam ali, não a mãe da garotinha. E isso o fez querer socar a parede mais próxima. Sentiu a raiva fervendo, mas segurou-se firmemente. A garotinha deslizou sua mão em sua, pequena e trêmula. O toque dela era uma âncora, um lembrete de que ele não poderia desistir. Cadê a minha mãe? A pergunta dela, tão simples, cortou o ar. Ele se agachou na altura dela, olhando nos olhos grandes e esperançosos, que refletiam uma fragilidade única. Nós vamos encontrá-la. Eu prometo, disse, sua voz quase um sussurro na agitação ao redor. O que ele não disse? O que ele não podia dizer? Era que cada momento que passava sem encontrar a mãe dela fazia seu coração acelerar, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Mas ele precisava fazer algo. Precisava agir. Então, decidiu verificar novamente o celular da mãe da garotinha. Voltou para o carro, a garotinha ainda segurando sua mão. O carro parecia mais ameaçador agora, como um monstro que guardava segredos. Lucas se abaixou, olhando através da janela. No banco de trás algo brilhava. Ele se aproximou tentando ver melhor. Uma bolsa, um objeto familiar e perturbador. "Está lá!" exclamou a garotinha, apontando para o interior. Os olhos dela estavam cheios de esperança, mas Lucas se sentiu paralisado. Quão rápido as coisas mudavam. Em um instante, ele era um apaixonado desenvolvedor de aplicativos que acreditava que a tecnologia poderia unir as pessoas. No próximo, estava diante de uma criança aflita, o peso do mundo caindo sobre seus ombros. Ele se levantou. Um impulso súbito de coragem. A garotinha esperava e ele não podia deixar que ela visse sua hesitação. "Não se preocupe", disse, embora a certeza em sua voz fosse apenas um eco. Ele se afastou do carro e procurou um lugar para se esconder. As mensagens que havia visto no celular de Sofia agora martelavam sua cabeça como um tambor. "O que você estava fazendo? Por que você não me disse?" Lucas decidiu agir. O celular estava lá, e a esperança de obter alguma pista o movia. Ele se afastou e observou a garotinha, que tinha um olhar de expectativa, como se o simples fato de buscá-la fosse um sinal de que ele havia se tornado um herói. Quando encontrou um ângulo adequado, puxou um fio de cabelo que havia caído sobre seu rosto, e um sorriso cauteloso surgiu, embora suas mãos tremessem levemente. Ele se aproximou do carro novamente, a garotinha ao seu lado, e com um movimento rápido, segurou a maçaneta e a girou. A porta não se abriu. O desespero se espalhou por seu corpo. Ele teve a vontade de gritar, mas então se lembrou da garotinha. Com um gesto rápido, ele se moveu para a janela, procurando uma maneira de ver o interior. O vidro estava embaçado, mas uma leve sombra se movia, um reflexo da luz. "É isso", murmurou, já de joelhos, o coração acelerado. Ele gesticulou para a garotinha se aproximar. "Olha aqui. Você consegue ver algo?" Ela se inclinou, e por um momento a expressão dela mudou, do desespero para a esperança. "Eu não consigo ver nada." "Então precisa ser rápido", disse ele, tentando manter a calma. "Se eu conseguir abrir a porta, nós vamos descobrir o que está acontecendo." E assim, a conexão se estabeleceu. Apesar do medo que o envolvia, havia uma determinação que crescia. Ele se sentia responsável não apenas por sua namorada, mas pela vida daquela garotinha que agora confiava nele. E enquanto ele lutava contra a frustração de não conseguir abrir a porta, uma verdade penetrou em sua mente. Ele não estava apenas tentando salvar a mãe da garotinha. Ele estava lutando por sua própria redenção, por um amor que havia sumido, por uma conexão que parecia mais distante a cada segundo. Lucas respirou fundo, a mão tremendo, enquanto tentava desbloquear o celular da mãe da garotinha. A tela brilhava intensamente, mas ele se sentia cego em meio a tantas perguntas sem resposta. Os dedos deslizaram sobre as opções de segurança,
Mas a frustração crescia à medida que ele não conseguia acessar o que precisava. A garotinha ao seu lado observava cada movimento, a curiosidade e a esperança refletidas em seu olhar. Ela tinha a expressão de quem se agarra a um fio de esperança em um mar de incertezas. Por que não está abrindo? Murmurou Lucas, quase para si mesmo, a voz falhando. Ele pressionou o botão repetidamente, esperando um sinal, um vislumbre de informação que pudesse conectar os pontos do mistério que agora o cercava. Enquanto focava na tela, o peso da responsabilidade se acumulava em seus ombros e a urgência da situação se solidificava em seu peito. A garotinha se aproximou mais, seus olhos grandes e esperançosos fixados em Lucas. Você vai conseguir, né? Sua voz era suave, mas havia uma força por trás dela. O coração de Lucas acelerou. Vou, disse ele, tentando oferecer uma confiança que não tinha. A expressão dela se iluminou por um instante, antes que a preocupação a envolvesse novamente. Ela mordeu o lábio inferior e desviou o olhar, como se quisesse se proteger de uma realidade dolorosa. Os dedos de Lucas continuaram a deslizar. Cada movimento se tornava uma batalha. Ele pensou em Sofia, em como ela havia desaparecido sem deixar vestígios. O celular, agora em suas mãos, era uma conexão com o mundo dela que parecia distante. Ele se lembrou das mensagens estranhas, das conversas que pareciam mais um enigma do que um relacionamento. O que aconteceu com você, Sofia? Ele sussurrou, como se ela pudesse ouvir. O celular apitou e Lucas quase pulou. Uma notificação surgiu na tela e ele sentiu um frio na barriga. O texto era de um número desconhecido. Você sabe onde ela está? Não se meta. As palavras queimaram em seus olhos, uma ameaça disfarçada que o fez hesitar. Ele olhou para a garotinha, que ainda observava tudo com uma mistura de esperança e medo. Está tudo bem. Apenas preciso de um momento, disse Lucas, sem saber se as palavras eram verdadeiras ou apenas uma tentativa de acalmá-la. Ele voltou a olhar para o celular, os dedos agora movendo-se com mais determinação. A próxima mensagem apareceu rapidamente. Esta acompanhada de um link, uma ligação direta para um encontro marcado em um lugar isolado. O estômago dele se contorceu. A mãe da garotinha, ela pode estar envolvida. A angústia se transformou em uma nova forma de pressão, as implicações do que estava descobrindo pesando sobre ele. Lucas sentiu a mão da garotinha tocar seu braço. Um gesto tímido, mas firme. Você encontrou alguma coisa? A voz dela estava carregada de expectativa, e Lucas percebeu que a confiança dela estava se ligando a ele de uma maneira inesperada. Ele hesitou, mas não podia mentir. Acho que sim, mas precisamos ser rápidos, ele disse, avaliando a situação. O tempo parecia escasso, e eles estavam em uma corrida contra o possível sequestro. Vamos, a garotinha puxou sua mão, levando-o em direção a um banco próximo. O parque estava agitado, as risadas das crianças contrastando fortemente com a tensão que envolvia os dois. Ele viu as famílias se divertindo enquanto a mente dele se concentrava na imagem da mãe da garotinha, provavelmente em apuros. Eu preciso me concentrar, pensou, sentindo-se dividido entre proteger a menina e resolver o mistério que havia tomado conta de sua vida. Por favor, não me deixe aqui sozinha, a pequena implorou enquanto Lucas se sentava e tentava organizar seus pensamentos. Eu não posso falhar com você e com a sua mãe, ele respondeu olhando nos olhos dela, buscando transmitir segurança. No entanto, a dúvida se instalava em sua mente, uma sombra constante que não o deixava em paz. Enquanto ele olhava para o celular, os dedos tremendo ligeiramente, uma nova mensagem de texto chegou. Ele a leu, e em um instante, o mundo pareceu parar. Você sabe da sua namorada? Ela pode ser a próxima. O pânico se instalou, e os olhos dele se arregalaram. Ele não estava apenas lidando com o desaparecimento de Sofia, mas também com a possibilidade de que a mãe da garotinha estivesse em perigo por causa dela. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira alarmante. Ele olhou de volta para a garotinha, agora um pouco mais confusa. O que está acontecendo? Ela questionou. O tom de sua voz diminuiu, cheia de uma necessidade de compreensão,
que Lucas não tinha certeza de como preencher. Parece que a situação é pior do que pensamos, respondeu ele a voz firme, mas interiormente lutando contra a tempestade de emoções que se aglomerava. Então precisamos ir. Precisamos salvar ela e a sua namorada. A garotinha se levantou, os olhos brilhando com uma determinação que tocava o fundo do coração de Lucas. Ele sentiu a força que aquela criança emanava, e isso o inspirou. Ele não poderia falhar com ela, não poderia deixar que mais uma mãe sumisse. Vamos descobrir o que aconteceu, disse ele, a determinação tomando forma. Eles se levantaram, e a conexão entre eles se fortaleceu em um momento de urgência. Lucas sabia que não estava apenas tentando salvar Sofia, mas que agora havia uma garotinha dependente dele. Com um novo ímpeto, ele decidiu que essa jornada não seria apenas sobre o amor que havia sumido. Seria sobre abrir os olhos para o que realmente importava e enfrentar os fantasmas que a tecnologia e o medo haviam criado entre eles. O sol estava baixo, tingindo o céu de um dourado opaco, enquanto Lucas e a garotinha corriam em direção ao parque. As folhas secas estalavam sob os pés dela, e o vento acariciava o rosto de Lucas, como se tentasse aliviar a pressão que se acumulava em seu peito. Cada passo trazia à mente a imagem de sua namorada, Sofia, cercada por sombras. Ele não sabia onde estava, mas a sensação de urgência crescia. Acho que ela está por aqui. A garotinha apontou para uma árvore grande, suas mãos pequenas tremendo enquanto gesticulava. Lucas se ajoelhou ao lado dela, fitando-a com atenção. Você viu a sua mãe perto dessa árvore? Ela balançou a cabeça, o olhar fixo no chão. Não, mas os homens estavam por ali. A voz dela era um sussurro, como se o simples ato de falar sobre aquilo a fizesse sentir ainda mais assustada. Ele viu os pequenos dedos dela se entrelaçarem e se separarem, a ansiedade se materializando em seu corpo minúsculo. Lucas se levantou, os músculos tensos. Vamos procurar a Ana. Ela pode saber mais sobre o que está acontecendo. A garotinha assentiu, mas hesitou. E se eles encontrarem a gente? A pergunta ficou no ar, como uma sombra pairando. Ele estendeu a mão e ela agarrou, a confiança se estabelecendo ali. Um fio de esperança em meio ao desespero. Enquanto caminhavam, Lucas pensava na conexão que tinha perdido com Sofia, a namorada que agora parecia um eco distante. O celular dela ainda vibrava em seu bolso, como se estivesse chamando por ele, mas ele não podia se dar ao luxo de olhar agora. O som das risadas ao redor, das brincadeiras das crianças no parque, contrastava com a gravidade da situação. A vida acontecia enquanto ele estava preso em seu próprio pesadelo. Ana estava sentada em um banco, a expressão carregada. Ela levantou a cabeça ao avistar Lucas e os olhos dela se arregalaram. O que aconteceu? Você está diferente, ela disse, a voz baixa, como se soubesse que não era um bom sinal. Lucas soltou a mão da garotinha e se aproximou, buscando um senso de segurança na presença da amiga. Precisamos falar, disse ele, a voz mais firme do que se sentia. A mãe dessa garotinha, ela sumiu. E eu acho que tem a ver com o que aconteceu com a Sofia. Ana franziu a testa, o olhar crítico. Sofia sumiu? O que você quer dizer? O que está acontecendo? A forma como ela se inclinou para a frente com os braços cruzados mostrava que a preocupação estava se transformando em um leve pânico. Eu não sei, mas a garotinha aqui, Lucas gesticulou para a criança que se escondia atrás dele. Disse que homens estranhos a levaram. E agora a mãe dela está trancada em algum lugar. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Ele sentiu o peso das palavras, um fardo que ele não deveria carregar. Mas agora precisava insistir. Vocês não deveriam estar aqui. Ana disse, a voz mais baixa, quase um aviso. Ouvi rumores sobre um grupo que usa aplicativos para atrair vítimas. Eles podem estar atrás de você, Lucas. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. A tecnologia que um dia ele havia considerado uma ponte para a conexão humana, agora parecia uma armadilha mortal. O que você quer dizer com atrair vítimas? Ele forçou a voz a não tremer, mas a fissura na superfície de sua determinação era visível. Dizem que eles se aproveitam de pessoas solitárias, oferecem encontros falsos e depois desaparecem. Como a Sofia, Ana explicou.
os olhos dela escaneando o parque, como se esperasse que algo ou alguém surgisse das sombras. Precisamos ir até a polícia ou pelo menos tentar avisar alguém. A garotinha, agora mais confiante, ergueu a cabeça, sua voz clara e decidida. O queixo de Lucas se apertou ao ouvir a determinação dela, mas a realidade se abatia sobre ele como um peso. Não podemos fazer isso, precisamos de provas primeiro. Ana rebateu, a frustração transparecendo em seu tom. E se for verdade? E se eles estiverem nos observando agora? A tensão entre eles crescia, formando um abismo que ameaçava separá-los. Lucas olhou para Ana buscando apoio, mas encontrou apenas desconfiança. Então, o que sugerem? Ficar parados enquanto as mães de duas crianças desaparecem? A veia na têmpora de Lucas pulsava, suas mãos se fecharam em punhos. Ele olhou para a garotinha, a inocência dela contrastando com a gravidade da situação. Nós não podemos deixar que isso aconteça de novo. Ana balançou a cabeça, a frustração se transformando em incredulidade. Você não entende, Lucas. Isso não é só sobre você. Você está colocando todos em risco. Cada palavra dela era como uma lâmina, e ele sentiu uma raiva borbulhando, uma vontade de gritar que ele não estava apenas se colocando em perigo. Ele estava lutando por algo maior. E se fosse a sua mãe? Ele não conseguiu se conter, a voz subindo em um tom que atraiu olhares de curiosos ao redor. Se fosse a sua mãe trancada em um carro, você faria qualquer coisa para salvá-la. O silêncio pairou entre eles, e a garotinha se afastou um pouco, o medo voltando a aparecer em seu olhar. Ana respirou fundo, a raiva dissipando-se. Você tem razão. A voz dela era mais suave, mas a tensão ainda estava lá. Vamos fazer isso, mas precisamos de um plano. Não podemos agir impulsivamente. Lucas assentiu, a determinação retornando, mas agora misturada a um entendimento. A garotinha olhava para eles, a confiança flutuando entre os adultos. Nós vamos encontrar suas mães, ele garantiu, embora a incerteza a respeito do que estavam enfrentando pairasse como uma nuvem. E enquanto se preparavam para enfrentar o desconhecido, Lucas percebeu que cada passo os levava para mais perto da verdade. E talvez, apenas talvez, de um amor que ainda não havia desaparecido por completo. A conexão com a garotinha e a amizade com Ana tornavam-se a luz em meio à escuridão. Uma chama que não poderia se apagar, não enquanto eles lutassem juntos. Lucas e a garotinha caminharam apressadamente em direção à delegacia, o ritmo acelerado ecoando o desespero que crescia em seus peitos. Ao chegarem à porta, a garotinha puxou sua camisa, os olhos fixos, como se tentasse transmitir uma mensagem silenciosa. Ele se agachou, aproximando-se dela. Vai dar tudo certo, murmurou, mas a voz estava mais incerta do que ele gostaria de admitir. Ao entrarem, o ambiente era frio e impessoal. O cheiro de café queimado se misturava ao odor metálico do lugar. A recepcionista, mal levantando a cabeça do computador, lançou um olhar desconfiado para eles. Ana entrou logo atrás, o olhar determinado. Precisamos de ajuda. Uma mãe está trancada em um carro. As palavras saíram rápidas, quase desesperadas. A recepcionista, com um movimento lento, afastou a caneta do papel. Silêncio, por favor. Primeiro preciso de seus dados, respondeu, sem se atentar à urgência da situação. Lucas trocou olhares com Ana, que enquanto isso, observava a garotinha balançar os pés, ansiosa. A frustração de Lucas cresceu como uma tempestade prestes a estourar. Ele se aproximou do balcão, o coração martelando. Não temos tempo. Uma mãe está em perigo. O tom de sua voz subiu, chamando a atenção de alguns policiais que estavam na sala. Eles se entreolharam. Alguns riram baixo, como se a situação fosse apenas mais uma história de crianças. Calma, amigo. Um dos policiais disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Nada acontece sem provas. Mães trancadas em carros não é algo que vemos frequentemente. A ironia nas palavras dele fez o estômago de Lucas revirar. A garotinha mordeu o lábio tentando conter as lágrimas que se formavam em seus olhos. Ana, percebendo a tensão, pôs a mão no braço de Lucas, suas unhas fincas na pele, buscando estabilidade. Precisamos dizer que há outros casos. A mãe da Sofia não é a única, disse ela tentando manter a calma.
Lucas sentiu um fio de esperança, mas a desconexão entre eles e a polícia era palpável. Com quem falamos sobre isso? Ele insistiu, a voz firme, mesmo quando as mãos tremiam. O policial olhou para os colegas sem saber como reagir. A sensação de impotência envolvia o ambiente como uma nuvem escura. A garotinha olhou para Lucas, a expressão dela misturando determinação e medo. Pode haver outros desaparecidos, mas sem evidências não podemos agir. O policial insistiu, ignorando a urgência nos olhos da criança. Lucas respirou fundo, tentando canalizar a raiva. Você não entende. A namorada sumiu e a mãe dela pode estar em perigo. Ele gesticulou, o movimento abrindo a porta para o que realmente importava. O olhar de Ana sobre ele era uma chamada silenciosa para manter o foco. A recepcionista levantou a cabeça, agora interessada, mas ainda incrédula. Desaparecidos não são o que a gente faz aqui. Precisa de um investigador particular para isso, ou um advogado, ela disse, em um tom que soava como um aviso. A garotinha, percebendo que sua chance de salvar a mãe estava se esvaindo, agarrou a camiseta de Lucas com força, como se tentasse puxá-lo para um lugar mais seguro. Por favor, a garotinha implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto pequeno. Lucas se sentiu paralisado, a dor dela cortando como uma faca. Ele olhou para Ana, que estava tão próxima, seus olhos brilhando com a mesma determinação que ele sentia. Então vamos encontrá-la por conta própria, disse ele, as palavras saindo como um misto de desafio e esperança. Ana assentiu, a expressão agora mais firme. Sim, podemos procurar por pistas. Alguém deve ter visto algo. Com um movimento rápido, ela puxou o celular do bolso para começar a pesquisar enquanto Lucas encorajava a garotinha a não desistir. Você sabe onde a mãe costuma ir? Ele perguntou, tentando manter a conexão enquanto os policiais pareciam cada vez mais distantes. Ela sempre compra sorvete aqui perto. A garotinha respondeu, a voz trêmula, mas com um brilho de esperança brilhando em seu olhar. A gente pode ir até lá? Lucas se levantou, o nó na garganta apertando. Ninguém poderia ser deixado para trás, não enquanto houvesse uma chance de fazer algo. Vamos, disse ele, a voz agora mais decidida. Ana, com o celular em mãos, seguiu logo atrás, a garotinha como uma sombra. No caminho, Lucas olhou para Ana, a compreensão entre eles profunda. Precisamos de alguma evidência, algo que prove que não estamos inventando isso. Eu sei, mas qualquer informação pode ajudar. Ana respondeu, seu olhar determinado, mas uma sombra de preocupação se formou entre as sobrancelhas. Lucas notou que ela estava pensando em mais do que apenas a mãe da garotinha. Havia um peso maior, uma conexão que se estendia além do que estavam encarando. Quando chegaram ao quiosque de sorvete, o ambiente estava cheio de famílias e risadas, mas a presença da garotinha tornava tudo mais intenso. Ela se aproximou de uma mulher que estava com um grupo de crianças, a voz ansiosa. Você viu minha mãe? Ela puxou a mulher pela camiseta, os olhos brilhando com a esperança de uma resposta. A mulher parou, o sorriso sumindo ao ver a expressão no rosto da garotinha. Não, querida, eu não a vi. Sinto muito, respondeu. A voz suave, mas a indiferença das pessoas ao redor começou a pesar. Lucas sentiu a desilusão se instalar no ar. Ana olhou para Lucas, sua expressão refletindo o choque do que estavam enfrentando. Precisamos ir a outro lugar. Não podemos desistir, disse ela, a força na voz reanimando o espírito de Lucas. As pessoas ao redor continuavam alheias ao drama, em meio à alegria do dia. Vou procurar mais informações online, completou Ana, enquanto a garotinha olhava para Lucas, a confiança ainda presente, mesmo que frágil. E assim, enquanto o mundo ao redor dele seguia sua rotina, uma nova determinação começou a se formar. Era hora de abrir os olhos e enfrentar a realidade que havia se escondido sob camadas de tecnologia e desinteresse, onde a busca pela conexão humana poderia significar a diferença entre a vida e a morte. O sol começava a se ocultar atrás dos prédios, lançando sombras longas sobre as calçadas movimentadas de São Paulo. O som das buzinas e das conversas animadas parecia distante para mim enquanto a garotinha segurava a barra da minha camisa, seus olhos grandes e assustados refletindo a esperança que flutuava entre nós.
Uma fileira de lanchonetes e botecos vibrava com risadas e vozes, mas aquela cena era uma bolha isolada em meio à agitação da cidade. O peso da responsabilidade pressionava meu peito, e o clique do celular da minha namorada ecoava na minha mente. A mensagem que ela enviou antes de desaparecer. "Precisamos ir, Lucas", Ana disse, arrastando-me de volta para a realidade. O tom dela era firme, mas a preocupação se escondia nas frestas da sua voz. Ela estava olhando para a garotinha, que balançava os pés, um movimento nervoso que não passava despercebido. "Eu sei", respondi, tentando acalmar minha própria ansiedade. A palavra mãe pairava no ar, uma sombra que se estendia entre todas as nossas conversas. A garotinha seguia a linha de meu pensamento. "Eles trancaram minha mãe no carro." A frase escapulia de seus lábios com uma inocência que cortava como uma faca. Eu precisava entender o que estava em jogo. No fundo, um resquício de confiança se formava. O que acontecia com ela poderia muito bem acontecer com Sofia, a namorada que, àquela altura, era uma lembrança distante e nebulosa. "Vamos, precisamos investigar", eu disse mais para mim do que para eles, enquanto me movia decididamente pela rua. A garotinha hesitou, mas Ana a puxou para mais perto, como se estivesse protegendo um tesouro precioso. A conexão dela com a garotinha se intensificou, uma espécie de laço que eu não conseguia compreender, mas que era palpável no ar. "Você não se importa se eu te ajudar?" Sofia perguntou, olhando para mim com um brilho de determinação. Era como se ela soubesse que o que estava em jogo era maior do que nós três juntos. O que havia acontecido com sua mãe era um mistério que eu tinha que desvendar. E agora estávamos todos imersos nele. Enquanto caminhávamos, um grupo de jovens passou por nós, rindo e brincando. Mas meu olhar se desviou para uma tela brilhante que mostrava um anúncio de outro aplicativo de encontros. A ironia não me escapava. Enquanto promovia a conexão entre pessoas, havia um grupo se aproveitando dela para fazer o oposto. A sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento me deixou com a mente ligeiramente atordoada. "Você acha que eles podem estar usando algum aplicativo?" Perguntei, direcionando a conversa para Ana, que tinha se tornado minha âncora em meio ao caos. O olhar dela se intensificou, a mente funcionando em um ritmo frenético. "É possível. A tecnologia é uma faca de dois gumes", Ana disse, seu olhar fixo no horizonte, como se visse além do que estava diante de nós. O que não disse, mas estava claro, era a urgência. O tapete sob nossos pés poderia ser puxado a qualquer momento. "Precisamos de informações agora." A voz dela era um sussurro, mas na minha cabeça era um grito. Ao chegarmos a uma esquina, bem em frente a um café, algo se acendeu em mim. O celular da minha namorada. Um pensamento fugaz me atravessou como um relâmpago. Eu precisava saber mais, não apenas sobre Sofia, mas sobre o que poderia ter levado minha namorada a desaparecer. O mistério estava se entrelaçando e desenrolando na minha mente, como uma linha de um novelo. "Você consegue ver o que há aqui?" Perguntei a Ana, enquanto puxava o celular da namorada, suas mensagens ainda não lidas me encarando. A garotinha se aproximou, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e ansiedade. "Lucas, o que você está fazendo?" Ana questionou. Seu tom de voz misturava surpresa e uma pontada de medo. A pressão sobre mim aumentava, mas eu não podia parar. Não agora. Cada segundo contava, e a verdade escondida atrás daquela tela poderia ser a chave para encontrar tanto a minha namorada quanto a mãe da garotinha. Eu só preciso acessar isso. A última mensagem que recebi dela. Minha voz ficou presa, a lembrança da mensagem flutuando na minha mente. Enquanto digitava a senha, os dedos tremiam levemente. A tela piscou e uma notificação apareceu de um número desconhecido. "Você sabe onde ela está?" A frase simples, mas carregada de ameaças. Um frio percorreu minha espinha. A garotinha se inclinou mais perto, suas mãozinhas apertando a barra da minha camisa. "Lucas, precisamos agir." A voz de Ana cortou a corrente de pensamentos que me envolviam. O olhar dela se endurecia, e eu percebi que não havia como voltar atrás. Precisávamos ir até o fundo da questão, e essa decisão era irrevogável. "Você sabe onde a sua mãe está?" Eu perguntei para a garotinha, a urgência aumentando. Ela hesitou,
mas o olhar decidido dela se tornou minha âncora. Com um movimento firme, ela apontou para uma rua lateral. Ali. A certeza em sua voz me fez sentir que estávamos finalmente no caminho certo. Enquanto começávamos a seguir a direção que ela havia apontado, uma onda de determinação tomou conta de mim. A namorada havia sumido, mas a busca por respostas agora era mais do que uma necessidade. Era uma promessa. A conexão com a garotinha e a amizade com Ana eram as luzes na escuridão. E mesmo que a estrada à frente estivesse repleta de incertezas, eu sabia que não poderia recuar. A tecnologia que poderia nos ter separado agora nos unia na busca por algo maior, algo verdadeiro. A rua movimentada em São Paulo pulsava com sons de motoristas impacientes e sorrisos de famílias que se dirigiam ao parque nas proximidades. Uma mistura de aromas de comida de rua flutuava no ar, mas nada disso registrava em minha mente. O olhar de Ana, fixo e determinado, se tornou um farol em meio ao caos. O plano começava a se formar, mesmo diante do medo que pairava como uma sombra ao nosso redor. Precisamos fazer algo mais. Ana cruzou os braços, o queixo levantado. A postura dela expressava uma firmeza que eu precisava. E se eles perceberem? Não podemos arriscar. A garotinha, com a cabeça baixa, puxou a barra da minha camisa, como se quisesse se esconder do mundo. O eco da sua voz ainda ressoava na minha mente. Eles trancaram minha mãe no carro. O ar parecia pesado, como se o tempo tivesse parado. Um grupo se aproximava, rindo e conversando entre si, alheios ao nosso desespero. O que seria mais perigoso? O que já havíamos enfrentado ou o que ainda estava por vir? Ana, essa pode ser nossa única chance. A mão dela tremia levemente quando eu a segurei, sentindo a força dela vacilar. Precisamos criar um perfil falso no aplicativo. Vamos atrair esses caras. O olhar de Ana cruzou com o meu, e em um instante, o silêncio caiu. O frenesi da cidade ao redor dela parecia desaparecer. A hesitação se transformou em um jogo de ping-pong entre nós. Ela quis dizer algo, mas os lábios se moveram sem som. A garotinha soltou a barra da minha camisa e se afastou um pouco, observando nossa interação. E se eles... Ana começou, mas eu interrompi. Quem sabe eles não se revelam? Se estivermos prontos, podemos descobrir onde estão, quem são. Mesmo eu sentia o peso das palavras. As lembranças de Sofia, sua risada, seu olhar. Tudo isso se tornava uma motivação maior do que o medo. A garotinha, em sua inocência, olhou para Ana e com um gesto tímido perguntou: "A minha mãe vai voltar?" Ana se agachou, o movimento cuidadoso. "Vamos fazer o possível para que isso aconteça. Estamos aqui por você." As palavras dela eram um consolo, mas havia uma fragilidade na voz que não passou despercebida por mim. "Precisamos do celular da sua mãe", afirmou Ana, levantando-se e buscando a garotinha com o olhar. O pensamento da tecnologia como uma ponte de conexão entre nós e a verdade era uma ironia amarga. "Não sei onde está." A desilusão se desenhou no rosto da garotinha. A esperança, assim como uma bolha, estourou no ar. O chão sob nossos pés parecia se mover, e a determinação quase se desfez. Mas eu não poderia permitir isso. "Vamos encontrar." A afirmação saiu sem pensar, como um sopro de coragem. A ideia de traçar um plano, mesmo que arriscado, era uma centelha em meio à incerteza que nos cercava. Ana, mais calma agora, assentiu lentamente. Um pequeno sorriso se formou em seu rosto, mas não durou. Uma nova mensagem poderia surgir a qualquer momento, e com ela a possibilidade de um caminho a seguir. O celular de Sofia ainda vibrava em meu bolso, mas eu precisava focar. A urgência da situação exigia que deixássemos o passado para trás. Segurando a mão da garotinha, puxei-a para mais perto. "Vamos fazer isso juntos." A determinação de Ana pulsava entre nós, como um fio invisível que nos unia em um propósito maior. "O que você tem em mente?" Ana questionou, inclinando-se levemente para mim, os olhos inquietos observando cada movimento. "Podemos criar um perfil que pareça tentador." As palavras escaparam como um impulso. Atraímos os membros do grupo e descobrimos onde estão. Precisamos agir rápido. E se der errado? O tom de Ana carregava um misto de preocupação e responsabilidade. A intensidade da situação estava se tornando palpável. "Nada vai dar errado se estivermos preparados." A afirmação soou confiante,
mas a inquietação crescia em meu interior. O plano era arriscado, mas a possibilidade de salvar a mãe da garotinha e talvez encontrar Sofia era algo que não podíamos ignorar. Caminhamos até um café próximo, onde a movimentação ainda era intensa, com pessoas esperando por seus pedidos. O aroma do café fresco invadiu o ar, algo que lembrava um pouco de normalidade em meio ao caos. Ana e eu sentamos em uma mesa no canto, longe o suficiente para discutir o plano sem sermos vistos. Ok, o que precisamos? Ela puxou o celular do bolso, os dedos dançando nervosamente na tela. Uma expressão de determinação começava a tomar conta do seu rosto. A energia dela era contagiante. Precisamos de fotos, algo que chame a atenção. Falei, a mente já imaginando como seria criar uma nova identidade. E um perfil que desperte curiosidade. Ana tirou algumas fotos da garotinha, que ficou em pé, segurando um sorriso tímido. Aquela imagem inocente poderia ser o gancho que precisávamos. O café estava cheio de vozes, mas a nossa conversa era um sussurro entre o barulho. E se eles perceberem que somos um truque? Ana murmurou, a preocupação escorregando em suas palavras. Se eles forem tão espertos quanto parecem, vamos precisar de uma isca que eles não possam resistir. A ideia começou a se formar em minha mente, mas o medo de falhar era uma sombra que não me deixava. Certo, a mão de Ana estava firme agora, e eu podia ver a determinação se instalando. Vamos fazer isso. A garotinha, observando-nos com um misto de expectativa e desespero, puxou a barra da blusa de Ana e perguntou novamente: "Minha mãe vai voltar?" O silêncio tomou conta do espaço. O olhar de Ana encontrou o meu, em um momento de compreensão silenciosa. Naquele instante, entendemos que nossas ações não eram apenas para nós, mas para ela. Para todos que se sentiam presos e sem esperança. E enquanto a cidade zumbia ao nosso redor, nós estávamos prestes a mergulhar em um mundo de luzes e sombras, onde a verdade e a mentira dançavam entre os aplicativos, e a busca desesperada por conexão humana. O eco do meu coração ressoava nas paredes frias da delegacia, enquanto a garotinha, com suas pequenas mãos trêmulas, segurava meu braço. Ana estava ao meu lado, respirando fundo, o olhar fixo na porta de saída, como se cada segundo ali fosse uma tortura. O peso da situação me pressionava, e a certeza de que a namorada não estava apenas longe, mas sumida, me consumia. Vamos, precisamos ir, murmurei, sentindo a pressão se acumular em meu peito. A garotinha me lançou um olhar que misturava desespero e confiança, puxando minha camisa novamente, sua voz quase um sussurro. A minha mãe. Os policiais estavam distraídos, conversando entre si, como se o que estávamos enfrentando não fosse nada, e essa indiferença me fazia querer gritar. Mas ao invés disso, encarei a rua movimentada através da porta onde a vida continuava. Mas para nós, tudo havia parado. Respirei fundo, tentando encontrar uma centelha de coragem. A urgência pulsava nas minhas veias. Você sabe onde nós podemos encontrá-la? A pergunta saiu em um fio de voz direcionada a Sofia. Ela hesitou, o olhar desviado, antes de se recompor e apontar para uma rua lateral, os dedos pequenos e determinados quebrando a incerteza. Ali, exclamou, e suas palavras foram um fio de esperança que teceu um novo plano em minha mente. Um movimento firme, como se estivesse voltando a acreditar que a luz poderia surgir da escuridão. Ana assentiu, o semblante decidido. O tempo parecia escorregar como areia entre os dedos, mas não podíamos esperar. A namorada, que antes era uma presença constante em minha vida, agora parecia um eco distante, uma lembrança que se tornava mais difícil de alcançar a cada segundo que passava. O caminho à frente era nebuloso, mas a conexão com Sofia e a amizade com Ana tornavam aquele instante mais que uma simples busca. Era uma jornada em busca de algo real. A garotinha andava ligeiro, apressada, e a adrenalina nas minhas veias se intensificava. O vento balançava cabelos e roupas, trazendo o cheiro de comida de rua e o som distante de risadas. Mas tudo isso parecia irrelevante. Havia uma urgência que eclipsava qualquer outro impulso. O que você viu, Sofia? O que mais você lembra? Indaguei com a voz grave. Ela virou-se para mim, os olhos grandes e brilhantes, e a inocência dela fazia meu coração apertar. Eles trancaram minha mãe no carro. A voz dela estava baixa,
mas o medo que transparecia era palpável. Um nó se formou na minha garganta e minha determinação se fortaleceu. Minhas mãos tremiam levemente. O que poderia acontecer se não a encontrássemos? A dúvida se transformou em um peso físico, e a necessidade de encontrar a verdade sobre a namorada e agora a mãe de Sofia se tornava uma necessidade vital. O instinto de proteção tomou conta de mim. Não era apenas uma questão de amor, mas de humanidade. À medida que seguíamos, a cidade parecia se transformar. A movimentação frenética dos carros e das pessoas se tornava um borrão ao nosso redor. Cada passo para frente era um passo em direção ao desconhecido. O medo era um combustível poderoso e, mesmo assim, eu precisava me manter focado. Lucas, você está bem? Ana perguntou, a expressão dela se endurecendo. O olhar dela era um aviso, e eu sabia que ela percebia a fragilidade que tentava esconder. Sim. A resposta saiu com mais firmeza do que eu me sentia. Mas a verdade era que a apreensão se aninhava em meu estômago, como uma sombra que não se desfazia. O que eu poderia fazer se a namorada não estivesse ali quando chegássemos? Uma vibração no meu bolso interrompeu meus pensamentos. O celular da namorada. O coração disparou. Com dedos trêmulos, tirei o aparelho, a tela iluminando seu nome. A sensação de esperança e pânico se entrelaçaram. A mensagem que apareceu não era clara, cheia de erros de digitação e frases truncadas, mas ainda assim, era dela. O que foi? Ana perguntou, a preocupação transparecendo na voz. Ela enviou uma mensagem, mas não. Verifiquei rapidamente, as palavras escritas soavam como um chamado desesperado. Não sei onde estou. Eles... A frase não terminava. O desespero se infiltrou em meu ser como um veneno. O que isso significava? Quem eram eles? O que estavam fazendo com ela? Sofia olhou para mim, sua pequena mão segurando a minha camisa. Seus olhos refletiam um medo que me cortava. Nós vamos achar a minha mãe, certo? Sua voz era um fio tênue, uma esperança que eu não podia quebrar. Sim, nós vamos. Assegurei, mas a incerteza pesava nas minhas palavras. O que eu poderia fazer além de prometer? O que aconteceria se não conseguíssemos? A cada passo, a tensão subia, e o riso distante de crianças brincando no parque próximo tornava-se uma lembrança amarga. O mundo parecia ignorar a luta que se desenrolava naquelas calçadas. A cidade, vibrante e pulsante, se tornava um labirinto de incertezas e perigos ocultos. E nós estávamos prestes a entrar no coração da escuridão. Seguindo pela rua lateral, a sensação de estar no controle era apenas uma ilusão, enquanto o peso da responsabilidade crescia. A presença da garotinha ao meu lado era um lembrete constante de que a missão não era apenas por mim, mas por ela e por sua mãe. E assim, o caminho se estendia diante de nós, repleto de perguntas sem resposta. Mas a determinação de encontrar a verdade nos guiava. O que nos aguardava no final da estrada? A resposta poderia mudar tudo, e eu estava disposto a enfrentar qualquer coisa para trazê-los de volta. A rua movimentada se estendia diante de mim, e cada passo parecia ecoar em um abismo de incertezas. O cheiro do asfalto quente misturado com a doce fragrância das flores das barracas próximas era um contraste cruel com a urgência que pulsava em meu peito. Ana caminhava ao meu lado, seu olhar fixo no horizonte, como se pudéssemos vislumbrar um sinal da mãe da garotinha que nos acompanhava. Sofia, pequena e vulnerável, segurava a mão de Ana, seus olhos grandes e medrosos, como se esperasse que o caos se dissipasse a qualquer momento. O peso da responsabilidade me esmagava, e a angústia de não encontrar minha namorada tornava cada respiração mais difícil. Viramos a esquina e uma visão familiar se apresentou. Um carro estacionado, as janelas opacas, a placa um pouco torta. O coração disparou. Um impulso de esperança se misturou à desilusão. Seria aquele o carro onde a mãe de Sofia estava trancada? Minha mente se agitava entre possibilidades, mas a verdade era uma sombra que se escondia atrás de cada esquina. O barulho do trânsito, as vozes das pessoas conversando sobre banalidades. Tudo isso parecia distante. Eu precisava focar, precisava agir. Ali! Sofia apontou com um dedo trêmulo.
e o som de sua voz cortou a névoa de confusão que me cercava. Ana puxou a garotinha para perto. Sua presença protetora era um alicerce em meio ao turbilhão. A determinação de Ana era palpável. Ela não se deixaria abalar. A garotinha, por sua vez, encarava o carro como se estivesse esperando a qualquer momento ver sua mãe aparecer. Você se lembra de que a gente combinou de esperar aqui? Ana questionou, com um sorriso que visava acalmar a pequena. Mas embora suas palavras fossem gentis, um leve tremor na voz denunciava a tensão que pairava. O silêncio da garotinha dizia mais do que qualquer resposta. A insegurança era evidente. A expectativa de ver sua mãe naquela situação era um fardo pesado. Caminhei em direção ao carro, cada passo arrastando consigo a esperança que ardia em meu peito. As mãos tremiam levemente ao me aproximar da porta e uma voz interna gritava para que eu tomasse cuidado. Forcei-me a ignorar a pressão crescente. A maçaneta estava fria ao toque e, ao girá-la, um estalo agudo ecoou, como um alerta. A porta se abriu, revelando um interior vazio, exceto por alguns objetos pessoais espalhados. O cinto de segurança estava enrolado, mas a cena não trazia sinais da mãe de Sofia. Não, a garotinha balançou a cabeça, um gesto de negação palpável que cortou através do ar. Seu desespero se manifestava em pequenas mãos fechadas, os dedos se contorcendo em busca de controle. O mundo que a cercava estava se desmoronando, e eu podia sentir o peso de suas esperanças desmoronando com isso. Meu coração afundou. Precisamos encontrar a sua mãe. Ana declarou, sua voz firme, mas com um leve tremor que traía a fragilidade da situação. Ela se agachou até ficar à altura de Sofia, com os olhos fixos nos dela. Um esforço para transmitir força, um gesto de apoio. Olhando para elas, percebi que o que estávamos prestes a descobrir ia muito além de uma simples busca. Era uma luta por segurança e por reconexão, não apenas entre nós, mas também com o amor que parecia ter se perdido. Sofia, com lágrimas prestes a transbordar, olhava para o carro, a esperança se esvaindo sob o peso da realidade. A fragilidade dela era um espelho que refletia a minha própria vulnerabilidade. Como eu poderia ajudá-la quando nem mesmo conseguia salvar a minha namorada? O desespero apertava como um abraço sufocante. O que aconteceu? A voz da garotinha tremia enquanto olhava para mim. Não havia como esconder a verdade. O que começara como um encontro feliz se tornara um pesadelo. A busca por conexões virtuais se transformava em algo muito mais profundo e sombrio, e eu era um dos protagonistas dessa história. Ana, percebendo que a situação exigia uma resposta, virou-se para mim. E eu soube que ela estava em busca de uma direção. O peso do olhar dela carregava uma esperança que eu não podia deixar se apagar. A garotinha precisava de respostas, e eu não tinha certeza se estava pronto para dá-las. Mas antes que eu pudesse me perder em mais dúvidas, uma voz familiar ecoou de trás de nós. Esperem. O chamado trouxe um arrepio instantâneo. Carlos surgira, sua figura se projetando como uma sombra ameaçadora. O olhar dele era intenso, mas havia algo mais ali. Algo que não conseguia decifrar. Ele se aproximou lentamente, como um predador que avança em meio à presa. O coração disparou em resposta à sua presença, e as mãos de Sofia se apertaram ao lado de Ana. O que você está fazendo aqui? Perguntei, a voz trêmula. Mas a verdade era que cada sílaba saía como um desafio. Carlos sempre foi manipulador, e agora ele se tornava ainda mais um fator de complicação. Eu só queria ver como estão todos, disse ele, um sorriso que não chegava aos olhos. A tensão era palpável, e a garotinha se encolheu ao meu lado, um gesto involuntário de proteção. Era como se ela soubesse que se tratava de uma figura que trazia apenas mais problemas. Onde está a minha namorada, Carlos? A pergunta escapuliu dos meus lábios, e a determinação era mais forte que o medo. Ele jogava com a vida de pessoas, e eu estava pronto para confrontá-lo. Você realmente acha que ela está segura nesse mundo? O sorriso dele se alargou, mas não havia felicidade ali. Apenas uma frieza calculada. Eu não tenho certeza se você deveria ter se envolvido com algo que não entende. O golpe de suas palavras fez com que a ansiedade se transformasse em raiva. Aqui estava eu, lutando para salvar a mãe de Sofia. E agora meu próprio destino estava nas mãos de alguém que não hesitaria em me destruir. Mas a revelação que se formava em minha mente era ainda mais alarmante.
O que Carlos sugeria não era apenas sobre nós. Havia algo maior em jogo. Sofia, precisamos voltar. Ana disse rapidamente, sua voz cortando a tensão como uma faca. Ela puxou a garotinha para mais perto, e o ato se transformou em um escudo contra o que Carlos representava. O olhar desamparado de Sofia se encontrou com o meu. O que você sabe sobre minha mãe? Sua voz, uma pergunta destemida, desafiava a situação. E nesse momento, percebi que a luta não era apenas minha, mas de todos nós. A busca pela verdade se tornava uma cruzada, e cada revelação que Carlos poderia trazer poderia mudar o rumo de tudo. Mas as palavras de Carlos ecoavam em minha mente, e a incerteza agora era um novo fardo. O que realmente havia acontecido com a minha namorada? E a conexão que buscávamos se tornaria um fio que nos uniria, ou um abismo entre nós? A pulsação da cidade parecia reverberar no fundo enquanto Ana se concentrava na tela do celular da mãe de Sofia. Ela se inclinava, os olhos fixos nas mensagens piscando como faróis em uma noite escura. O toque do polegar em um botão era como um sinal de emergência, uma esperança em meio ao desespero. Sofrendo com a tensão, ela roía as unhas. Um gesto automático que revelava a urgência da situação. Não podemos perder tempo, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Os dedos dançavam sobre a tela enquanto tentava decifrar a localização. Um labirinto de informações que se misturava com o medo de que cada segundo gasto ali pudesse custar a liberdade da mãe de Sofia. Sofia estava a seu lado, os olhos grandes e brilhantes observando atentamente, buscando respostas em um mundo que parecia tão confuso quanto ela. A garotinha puxou a camisa de Ana, e a expressão de confiança se tornou um fardo. O que está acontecendo? A voz de Sofia era uma combinação de curiosidade e desespero. O jeito que seus lábios se entreabriram, como se estivesse prestes a chorar, fez o coração de Ana apertar. Ana desviou o olhar por um momento, respirando fundo, tentando manter a determinação em seu semblante. Seu coração tremeu, mas ela não poderia mostrar fraqueza. Estamos apenas... Ana hesitou, as palavras parecendo insuficientes. Simplesmente não havia como explicar à garotinha que sua mãe estava em perigo. Em vez disso, ela se agachou, aproximando-se de Sofia e tocando seu ombro com firmeza. Estamos quase lá. A sua mãe vai ficar bem, a garotinha assentiu. Mas as mãos ainda tremiam. Não era apenas a confiança que precisava ser restaurada. Era a certeza de que o que estava perdido poderia ser encontrado. Ana voltou sua atenção ao celular. Sua mente girava enquanto as informações surgiam. Entre mensagens e notificações, um ponto se destacou. Uma localização. O coração acelerou. Aqui! Exclamou Ana, um brilho momentâneo de esperança iluminando seu rosto. Lucas, que estava ao seu lado, inclinou-se para ver, os olhos fixados na tela. O que você encontrou? Perguntou com a voz tensa, cada palavra carregando o peso da urgência. Um endereço. Ana respondeu, a empolgação se misturando com a cautela. Precisamos ir agora. Pode ser onde eles estão mantendo a mãe de Sofia. Sofia parecia mais aliviada ao ouvir isso, embora a incerteza ainda pairasse. Ana hesitou por um momento. Então pegou a mão da garotinha, decidida a oferecer um pouco de segurança em meio ao caos. A energia da cidade, antes vibrante, agora parecia opressiva. Cada passo que davam em direção ao local parecia uma descida em um abismo. Você está bem? Lucas perguntou, os olhos fixos na garotinha. Havia preocupação em sua voz, um sinal de que, apesar de suas próprias ansiedades, ele estava ciente da dor de Sofia. Sim, a resposta de Sofia era quase um sussurro, mas Ana sentiu a força nas pequenas mãos que seguravam a dela. No fundo, ela sabia que a garotinha estava apenas tentando ser forte. Enquanto caminhavam em direção ao endereço indicado, o barulho do trânsito se intensificou. O asfalto sob seus pés parecia pulsar como um coração acelerado, refletindo a ansiedade que crescia a cada esquina. A cidade, que antes era um espaço familiar, agora se tornava um labirinto perigoso, repleto de sombras e rostos desconhecidos. Ana direcionou sua atenção para a Rua da Consolação, onde o endereço os levava. O ar estava pesado, misturado com o cheiro de comida de rua e a fumaça dos carros. Uma brisa gelada varreu a calçada,
e os cabelos de Sofia balançaram levemente. Ana notou como a garotinha se encolheu e seu instinto protetor disparou. Vamos, estamos quase lá, Ana disse, a voz firme, enquanto puxava Sofia mais perto. O olhar de Lucas também estava fixo no horizonte, a expressão determinada, mas com uma sombra de dúvida. E se não encontrarmos a mãe dela? Lucas murmurou, os olhos perdidos em pensamentos sombrios. O subtexto de suas palavras era claro. O medo de que a namorada pudesse ter sumido de fato era uma sombra constante. Ana não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para Sofia, que agora olhava para ela com uma mistura de esperança e medo. A garotinha apertou a mão de Ana com mais força, e isso trouxe uma nova onda de determinação. Não vamos desistir, Ana declarou, respirando fundo. O celular na mão com a localização era um sinal de que ainda havia um caminho a seguir. Temos que acreditar que podemos fazer isso. À medida que se aproximavam do endereço, o ambiente começou a mudar. A rua, antes movimentada, parecia se esvaziar. O ar estava mais pesado, e uma sensação de alerta começou a se instalar. A adrenalina começava a fluir, discutindo o que estava por vir. Esse é o lugar, Ana disse, a mão apertando o celular como se fosse um amuleto da sorte. Um prédio antigo, com janelas empoeiradas e uma entrada que parecia abandonada, aparecia diante deles. Sofia olhou para a construção com uma mistura de temor e curiosidade. Eles trancaram minha mãe lá dentro? Sofia perguntou, sua voz quase inaudível, mas cheia de firmeza. Ana se agachou novamente, o olhar sério enquanto fixava os olhos na garotinha. Não vamos deixar que isso aconteça. Estamos aqui por você. E vamos trazer sua mãe de volta, disse Ana com a voz firme, seus olhos refletindo a verdade que ela queria que Sofia acreditasse. Nesse momento, a cidade, os carros e o caos se tornaram um segundo plano. O que importava agora era o que estava à frente deles. As respostas estavam dentro daquele prédio e, ao mesmo tempo, o medo pulsava em seus peitos. Eles estavam prestes a desbravar a escuridão e a única coisa que poderiam fazer era enfrentar o desconhecido juntos. O chão sob nossos pés vibrava e a cidade ao redor parecia se dissipar em um borrão de luzes e sons. Ana e eu trocamos um olhar, uma única fração de segundo que carregava a urgência da situação. Sofia, com suas pequenas mãos trêmulas, segurava a barra da minha camisa, seus olhos grandes refletindo uma mistura de esperança e medo. O prédio à nossa frente parecia um monólito, uma fortaleza que escondia segredos e perigos. Vamos, murmurei, a voz saindo como um sussurro decidido. A mão de Ana se fechou em torno da minha, e juntos nós avançamos, os passos pesados, ecos de nossa determinação em cada movimento. O vento carregava um cheiro de chuva e asfalto, misturando-se com a expectativa que nos envolvia. A porta do esconderijo rangeu ao ser empurrada, revelando um corredor escuro, iluminado por lâmpadas piscantes. Os sons de risadas e conversas distantes se tornaram mais nítidos à medida que penetrávamos mais fundo. O coração pulsava acelerado, a adrenalina se espalhando como uma onda, enquanto nossa atenção se concentrava em cada sombra, cada ruído. A sensação de estar sendo observado pressionava contra minha pele. Ali, sussurrou Ana, apontando para uma porta ao final do corredor. A madeira escura parecia marcada por batidas recentes e uma sensação gélida subiu pela minha espinha. Sofia se adiantou, mas Ana a puxou suavemente para trás. Espera, precisamos ter cuidado. Ana insistiu com um olhar firme direcionado à garotinha. O pequeno corpo de Sofia tremia, mas ela assentiu, entendendo a necessidade daquela pausa. Eu me aproximei da porta. Com um movimento hesitante, alcancei a maçaneta. O metal gelado se encaixou em minha mão, e a pressão de abrir aquele portal era quase insuportável. Um último olhar para Ana, um aceno silencioso entre nós. Então a porta se abriu com um rangido, revelando um pequeno escritório, e lá estava ela, minha namorada, amarrada a uma cadeira, os olhos assustados mais vivos. Um alívio imediato invadiu meu peito, mas logo se transformou em um nó de raiva ao perceber as marcas em seus pulsos. O coração disparou, um tambor ensurdecedor em minha mente. Sofia, chamei, gesticulando para que ela ficasse atrás de Ana.
O olhar ansioso da garotinha buscava a mãe em cada canto, a ansiedade crescendo a cada segundo que passava. "O que você pretende fazer?" A voz de Carlos ecoou por trás de mim como um veneno, e a tensão se instalou instantaneamente. Ele surgira do nada, uma sombra do passado que eu pensava ter deixado para trás. A presença dele preenchia o espaço, um manto de desconfiança e temor. Minha voz falhou momentaneamente, enquanto a realidade do que ele havia feito me atingia como um soco no estômago. Um frio percorreu meu corpo. "Você é o responsável por ela estar aqui?" Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, um falso brilho que me fez sentir a ânsia subir. "Eu? Não, meu amigo. Um grupo maior está por trás disso. Você pensou que poderia se conectar com pessoas através de um aplicativo e não haver consequências? Isso é só o começo," ele disse, gesticulando como um maestro, sua voz carregada de arrogância. A raiva pulsou em minhas veias, e o desejo de salvá-la se tornou um grito silencioso. "Você não vai machucá-la. Não enquanto eu estiver aqui." Minha postura se endureceu, e os dedos se fecharam em punhos. O ambiente ao redor parecia diminuir, os sons se dissipando em um eco distante, enquanto a adrenalina me impulsionava. "E o que você vai fazer?" Carlos alçou uma sobrancelha desafiador. "Você realmente acredita que pode enfrentar a verdade?" Eu controlei sua namorada, usei o aplicativo para atraí-la. E agora, você e a garotinha têm uma chance de sair daqui. O peso de suas palavras pairava no ar, mas eu não podia permitir que a dúvida entrasse. O olhar de Sofia implorava por proteção, e a determinação de Ana ao meu lado era um farol em meio à escuridão. "Você não vai sair impune," afirmei, cada palavra pesada de uma convicção renovada. A tensão no ar era quase palpável, como um fio prestes a se romper. "Então, vamos fazer isso de maneira diferente," Carlos disse, avançando em nossa direção. A atmosfera mudava, uma tempestade se formando. A luz do escritório piscava, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer crescia. Com um movimento rápido, me coloquei entre Carlos e minha namorada, o corpo finalmente agindo antes que a mente pudesse formular um plano. "Não!" gritei, enquanto Ana puxava Sofia para mais perto, protegendo-a. Os olhos da garotinha se arregalaram, o medo refletido em seu olhar. Mas havia algo mais, uma centelha de coragem que também surgia. Carlos hesitou, a frustração se misturando com o prazer de ver nosso desespero. "Você acha que pode vencer?" "A tecnologia é minha aliada, sempre foi." Ele riu, mas o som se quebrou quando a determinação em mim se solidificou. "A verdadeira conexão não vem de aplicativos, Carlos. É o amor, o cuidado e a coragem de proteger quem amamos," disse, a voz firme. Então, em um movimento rápido, avancei, empurrando Carlos para trás. Um ato de desespero que me custou tudo. Ele caiu, a surpresa estampada em seu rosto, e com isso, uma onda de alívio e esperança percorreu meu corpo. Ana logo se uniu a mim, segurando Sofia em seus braços. O olhar da garotinha estava cheio de admiração e fé, e naquele instante, percebi que juntos éramos mais fortes do que qualquer aplicativo. "Vamos, precisamos sair", murmurei, a urgência envolvendo cada palavra. Com um último olhar para a minha namorada, a esperança em seus olhos agora iluminando a escuridão, nós nos afastamos. À medida que saímos do esconderijo, a cidade se apresentou com um novo brilho. Além das luzes e sons, uma nova conexão se formava. Um compromisso de proteger quem amamos. A namorada que havia sumido agora estava ao meu lado, e a garotinha que puxou minha camisa se tornara parte da minha história. O mundo externo poderia ser caótico, mas juntos, finalmente éramos um.